Boa noite! Aê. Boa noite ou Tudo boa tarde, eu bom? tô muito louco hoje. Mó solzão aí nessa noite, né, Samuca? É, Caramba, viu? a noite está clara Nossa hoje, senhora, deve que ser a lua, cara. Pra quem não sabe, tem um Fresnel ligado lá atrás. nós mudamos para Islândia, estamos aqui no sol da meia-noite. Mentira, gente. Mentira. Porque a gente gosta tanto de meia-noite que a gente veio parar na meia-noite, aquela meia-noite de 30 dias, né? Como vocês podem ver, nosso programa hoje é gravado. Atualmente é quarta-feira às 3h15 da tarde, mas vamos fingir que é sexta-feira, 8 da noite. E por que nós estamos gravando agora, Samuel? Porque é muito difícil gravar com monstros no dia 30 de novembro, porque tá todo mundo, os monstros estão se preparando pro Halloween, realmente, gente. A gente falou que agora nesse mês a gente só ia trazer monstro do cinema, da literatura brasileira, e, cara, é difícil falar com esses caras no dia 30 de novembro, porque todos os monstros estão se preparando, inclusive o Rafa, o nosso Drácula, ele vai chupar sangue esse dia e essas coisas. Então, você vê, a Isa, que é a nossa monstrinha, já hoje já não conseguiu mais. Semana dela já está lotada de monstruosidades. É isso aí, gente. Verdade, verdade. Então, começando, vou me apresentar para quem não nos conhece. Nós somos participantes de um reality show chamado Cinema Aprendiz. E lá a gente se conheceu, ficamos amigos. Quem não conhece o programa, você pode acessar ali nas redes sociais, ali você vai ver o canal que você consegue ver esse programa que está reprisando na Universal Channel, enfim, em outros canais de TV a cabo. Enfim, tá passando toda hora, passa mais do que de férias com eles. E a gente tá aqui para falar de cinema, de literatura, falar de cinema fantástico. Meu nome é Rafael Machado, eu sou filmmaker e gosto de inventar moda também. Vai, sou eu? Tá bom. Eu achei que você ia primeiro para depois eu já apresentava o nosso convidado, mas não, eu vou falar primeiro. Vocês que estão vendo a gente aí, a gente não tá ao vivo, mas sigam a gente, galera. A gente vai estar aqui, pode ter certeza que a gente tá aí lendo o que vocês estão falando ao vivo, a gente vai ficar comentando com vocês aí dentro do chat. Mas é um prazerzão receber vocês aqui na nossa casa, no Campo de Teste. Então sigam o Campo de Teste aqui, tá aí as nossas redes sociais, o nosso YouTube, porque vai ter muito conteúdo bacana. Então toda sexta a gente tem uma live ao vivo com alguém bacana da área pra gente conversar. E vai ter muito mais conteúdo vindo por aí. O ano tá acabando e ano que vem promete, hein? Promete, o Campo de Teste vai bombar o ano que vem. E espero que vocês estejam com a gente. Eu sou Samuel Dimitrios, finalista do Cinelab Aprendiz, diretor, roteirista e maluco. E torcedor da Lusa pelo copo. Eu sou o Kate Takai, sou produtor de vídeos, trabalho na área corporativa, sou eu que estou pilotando essa máquina aqui hoje dessa live, gravando na verdade, e eu gosto de ler. Mentira, eu não gosto de ler, mas eu li poucos livros na vida, mas entre eles eu vou falar de um livro que eu li hoje. De quem? Hoje eu vou falar de um livro que eu li, um dos livros que marcaram muito, velho. Que é Pequeno Príncipe? Também. Mas o Pequeno Príncipe é uma literatura internacional, tem um livro nacional que me influenciou bastante, talvez até no meu gosto, né, aqui, de estar aqui hoje, talvez tenha partido lá de trás, nos anos 2000. É um cara que eu sou grande fã, tenho a honra de receber aqui na minha casa, super feliz aqui, que... É isso aí, velho. Gente, o Samuel vai falar aí quem que é que eu estou emocionado. Eu vou falar hoje, a gente vai falar com o grande escritor André Bianco. O André, quem tenho certeza que muita gente conhece, é um grande escritor, um dramaturgo dessa área de gênero, de terror. Ele traz, acho que os grandes livros brasileiros dessa área. O André Bianco é o precursor disso, é uma das maiores autoridades no assunto. Vários e vários livros, como O Sete, Semente no Gelo, Senhor da Chuva, Casa, Sétimo, né? Tem muito filme, O Bento, Vampiro Rei, ele tem muita coisa legal. A gente vai conversar sobre muitas coisas. E, quem lê André Bianco sabe muito que ele tem uma linguagem ali que é quase
cinematográfica os livros dele, né? É Sim. quase, você fala, cara, são muito palpáveis para o cinema, ele escreve muito perto ali da linguagem cinematográfica, isso é muito bacana e, pô, prazerzaço tá com esse amigo nosso aqui, agora que vai virar amigaço mesmo do campo de teste, o nosso camarada André Bianco, que deve estar chegando por aí. Pode chamar? Opa! Pode. Será que chegou? Então vamos lá, vamos ver se toca essa campainha. Vamos lá. Seja bem-vindo, André Bianco. Transmitindo diretamente de Osasco. Ai, que legal. Ai, Essa introdução maravilhosa, mas se vocês estavam querendo criar aí um clima de suspense, vocês falharam imensamente. Porque no Crawler estava lá o meu nome, no Crawler passando toda hora, André Bianco, André Bianco. mas já tá sendo anunciado já que você vai estar com a gente, então a galera já sabe, já veio por sua causa. A gente só faz esse suspense porque a gente é besta mesmo. Essa noite incrível, poucas vezes eu participei de entrevistas que tomaram conta de uma produção assim, iluminaram, parecia que tá de dia, mas essa noite, vocês podem ver atrás do Samuca esse CG que tá fingindo uma janela ali com luz, né? Eu tô vendo verde aqui porque é de produção ainda. Maravilhoso, maravilhoso. E a única coisa que eu tenho a dizer é obrigado. E eu sou uma pessoa muito humilde, mas gosto de ser chamado como o maior escritor de terror de Osasco. Tá? De Osasco. Você tem quanto de altura, André? Você tem... Boa noite e até a próxima. Não, vamos lá. O maior escritor de Osasco aí tem 1,95 m de altura. Esse cara é um grande. Eu sou humilde pra caralho, sou muito humilde. Você tem um orgulho dessa humildade, assim, né? Põe bip aí, porque eu falei palavrãozinho. Não tem problema, aqui não tem. Primeiramente, assim, a gente agradece imensamente, assim, de você ter disponibilizado seu tempo, de ter vindo aqui na nossa casa conversar com a gente, ensinar muita coisa pra gente. A gente fica super feliz e honrado. E a gente sempre começa as nossas lives com uma pergunta, que é quase filosófica. Eu sempre pergunto para os nossos convidados: da onde você veio? Para onde você vai? Qual o sentido da vida? Afinal, quem é André Bianco na fila do cemitério? Olha só, essa pergunta, olha que interessante, essa pergunta que você diz ser simples e costumeira, ela é quase que o meu grafema, porque todos os meus livros tratam disso. Quem somos, para onde vamos, qual a importância de estarmos aqui e o quão ridículo isso é, porque, quando eu digo ridículo, não é que a vida é ridícula. Nos preocuparmos demais com o que fazemos, o que somos e o seremos é ridículo. Porque quando você se apaga, pelo curso normal que a vida segue, né? Eu brinco que eu gosto de naturalizar a morte em minhas histórias, porque, gente, nascer não faz parte de viver, morrer faz parte de viver também. Exato. E quem somos? Pessoas que estamos aqui participando de um instante, nessa pedra que gira solta aqui no espaço, ao redor do Sol, que achamos que é algo que nos atrai, né? E eu só acho que nos preocupamos demais. A gente, a 0 hora e 1 minuto, a gente ganha um diamante, né? Metaforicamente, um diamante na mão. Sim. E a obrigação de todos nós é tomar conta desse diamante naquele dia, que ele é a coisa mais preciosa naquele dia. E às 23h59 esse diamante evapora. Então você não vai colecionar diamantes, você não vai ter um armário com 499 mil diamantes. Não, é hoje. Viva hoje, seja hoje o que você quiser. E a gente não é nada. E por isso que é legal. Que bacana. Massa. Já começamos com ensinamentos aqui, hein? Tá? Hoje o papo vai longe.
Parei até pra pensar agora que... É isso. Acabou isso, né? Claro que eu pegar leve, mas é foda. Eu Peraí, que eu vou adoro. pegar meu diamante aqui, né? Cuida do teu diamante hoje, Samuca. Meu diamante já tá desse tamanho, já, que já são... Não tá. 20 Tá horas. 23,59. Ele, É igual a cobra, Cinderela. o diamante ele não vai sumindo durante o dia? Ele de repente só tá do mesmo tamanho e faz puff? É isso? Não, Do mesmo mesmo tamanho. tamanho. Mas aí às vezes eu faço essa analogia bela, né? E falo, mas o que acontece? Aí depois você perde o sapatinho, André Viampa, que nem na Cinderela? Não, gente. Você não prestou atenção. Nasce outro diamante. Vem outro diamante e pronto. Tem outro diamante. Ô, André, então vamos entrar aqui no assunto. Então, e o seu diamante, quando que você catou esse diamante e falou, cara, esse diamante aqui, eu vou escrever nele, eu vou começar a escrever, eu vou começar a contar história. Em que momento da sua vida ali que você falou, cara, o que eu gosto de fazer com esse diamante, com esse meu dia, é escrever, é contar essa história. Conta um pouquinho pra gente como surgiu esse interesse, e aí também, junto com essa pergunta, eu já emendo o interesse por essa dramaturgia de horror, de gênero, Cinema tal, fantástico, né? Cinema fantástico. O cinema, no caso, não. Literatura fantástica. Literatura fantástica. Então, o que acontece é que, graças às energias do universo, não me dotaram de uma boa habilidade espacial. Então, nos jogos em grupo, eu era péssimo. Logo, moleque de rua, nasci em 75, sou um senhorzinho do terror já. Eu era um péssimo jogador de futebol. Não sabia me orientar, não sabia para quem passava a bola, nem para o gol me escolhiam. E só quando a galera jogava bola, eu ia para casa ficar lendo. Mas a galera na minha rua jogava bola pra caramba, sabe? Você lia pra caramba também. E eu não lia só literatura. Eu tinha lá os meus... Isso começa aos 8, 9 anos. Eu amava ler enciclopédias. Enciclopédia Saraiva. E aí os meus pais eram assinantes do Clube do Livro. Isso era uma coisa de antigamente que voltou de novo. Então, toda semana tinha livro novo chegando em casa, era uma loucura. Eu lia Thomas Mann com 10 anos, não sabia nada do que estava acontecendo naquela montanha mágica, o dragão, não sabia nada que estava rolando, mas eu ficava encantado em ler. E encantado, quem nasceu aí em 70, década de 80, foi aquela coisa incrível dos filmes trecheira melhores do mundo e também do terror na Record, e também dos seriados. Então, por isso que a minha literatura é tão imagética, né? Dizem que ela é cinematográfica, imagética e tal, mas, na verdade, o grande barato é que eu me molhei sem querer com o storytelling, com a dramaturgia, né? De tanto replicar e sem saber, é aquela questão que diz de talento natural que você tem. André, você já fez teste de QI, por que você não vai para a NASA e não sei o quê? A minha coisa era a palavra, sabe, gente? Samuca, Rafa. Era a palavra, a minha paixão era a palavra e com o código da palavra emocionar as pessoas. E aí, como emocionar com o terror? O terror trata dos assuntos mais caros para nós, que é o fim da nossa passagem por esse passeio aqui, nessa pedra solta no espaço. Muitos acreditam, eu não sou um terraplanista, eu não diminuo a fé de ninguém, mas as possibilidades são tantas, né? Eu digo que eu sou um demi-ateu, porque eu tenho um São Jorge tatuado no braço. Como um ateu, eu tenho um São Jorge tatuado no braço. Aí eu não posso falar que que coisa. Mas eu acredito, na real, em todas as energias, né? Eu acho que não tem um Deus, não é Deus, Jesus, Maomé. Não, a gente tem uma pletora, uma infinidade de mitos que se levantaram e lutaram por nós quando tudo era escuro, né? Então, eu estou no melhor lugar.
Mas... Que ótimo. Bonito isso. Bacana, bonito. Posso eu? Vai lá. Claro. Então, eu acho que eu me interessei por essa literatura mais fantástica. Foi mais ou menos início dos anos 90, quando eu conheci Anne Rice. Daí eu não tinha... Lia outras coisas, assim, eu gostava muito de livro policial e tal, mas era uma época também que eu não tinha não sentia talvez tanto acesso à informação, e daí conheci Anne Rice, e assim por diante dali eu comecei a conhecer outras pessoas que foram me indicando outros livros e tal, e eu digo que eu me interessei muito pela coisa também do vampiro, muito por conta dela, assim, né? Que eu sempre gostei um pouco de filme fantástico, terror, mas gosto mais dos assassinos e tal. Mas o vampiro foi uma coisa que me atraiu bastante, assim. Eu queria saber quando é que foi essa tua virada, assim, de ter esses seres da noite que veio na cabeça de escrever sobre vampiros. E só um parênteses, um pouquinho. Ô, KT, por que será que o Rafa se interessou por vampiros, né? Por que será? O cara é ruim, né? Não sei, né? Eu não ia falar nada, mas... me acho parecido com... Parecido com Vincent Price. Parecido. Parecido não, vai, tá bom. Ressurreição. Ressurreição não, né? Porque vampiro não morre, ele só se muda de lugar, né? Ele só deu um rolê Brasil. Aí voltou. Olha, tem 3 caminhos aí para eu falar disso, interessantíssimos, um engraçado e outro real, né? Tinha um fascínio por vampiro por conta dos filmes na época. Ainda não tinha lido a obra Drácula, que é interessantíssima e se tergiversa lá para o nosso querido Nosferatu. E pouca gente sabe que o Nosferatu como é que se fala quando é uma cópia? Facsímile, né? Do Drácula. Sim. Por uma questão jurídica, né? A esposa de Bram Stoker não deu a outorga para ele fazer a adaptação do Drácula, o Murnau, né? Fazer esse clássico do expressionismo alemão, e ele plagiou Drácula. Só mudou o nome de Drácula para Orloff e a história é a mesma. A gente tem o Jonathan Harker indo lá, enfim. Mas, enfim, sempre fui muito atraído pelo cinema de vampiros, pela literatura do vampiro e o mito do vampiro, né? Porque essa minha atração e essa minha interrogação, na verdade, sobre a morte, essa investigação, o que vem depois, né? Nunca nada me convenceu, né? O que vem depois. Eu acho a pregação do paraíso, tanto cristão quanto da eternidade islâmica, muito alegórica, né? Eu falei assim, tipo assim, ok, vamos para o paraíso e vamos ficar lá, que legal, né? Tem esse matinho, bastante animaizinhos, e vamos viver eternamente ali em comunhão e paz. Eu acho que no terceiro mês eu já estava ficando louco, falando, tem Rivotril? Me manda pro inferno, pelo amor de Deus, né? Tipo, você tem que pedir para alguém. E o céu do islâmico fala, as ruas serão pavimentadas de ouro para que você... Para que ouro depois que você morreu, bicho? Te daremos 100 virgens. Para que 100 virgens? Meu Deus, que inferno! Mas podia ser experiente. Uma coisa dá trabalho já. E outra coisa, essa coisa patriarcal, misógina, as mulheres vão ter 100 meninos virgens também? Tipo, né? Então não faz muito sentido para mim a eternidade. A eternidade está no que a gente vai se transformar organicamente e continuaremos de outras formas, de outros caminhos. Tá, isso é André Bianco falando do vampiro. E aí o vampiro é o ser, na mitologia, na ubiquidade da cultura mundial, todo lugar que você vá, existe uma versão do que é o vampiro. Ele transcende a morte. Ele dá um pelezinho, ele dá um ops na morte
Isso chama a atenção das pessoas, isso me chamou a atenção demais, né? Who wants to live forever, né? Quem não quer viver para sempre? É muito interessante, né? E um ponto aqui que eu falo curioso, que eu falei que tinha de curioso, o vampiro antes era hediondo, era monstruoso. E com a chegada do cinema, os vampiros ficaram galãs, como o Rafa, incrivelmente sedutores, e se tornaram aí peças de disputa do par romântico. Olha só. Cinema é tudo, gente. Invenção não é tudo. E para mim, desculpa destruir corações, vampiros é ficção. Uhum. Não fala isso. André Bianco falando que vampiro não. Ele acabou com um legado de vampirescos aqui, de pessoas que... Queimou. Não. Tá. Olha essa coisa maluca. Em toda cultura existe uma figura que tem as funções similares ao vampiro e a transcender a morte. O que nós não nos conformamos é que nós somos finitos. Então existe uma criatura que viverá para sempre. Mas aí vem a mácula em toda a tradição, em toda a cultura, de que se você viverá para sempre como eu e todos nós não, haverá um castigo. Né? O vampiro que a gente conhece, o castigo dele é ter que viver da vida dos outros. Ele se torna parasita, quase. Ele se torna uma criatura malévola porque precisa extrair a vida, seja do sangue ou da energia. E ele tem um outro castigo melancólico. Se ele se apaixonar por qualquer pessoa, como o Rafa, que é lindo, o Rafa vai envelhecer e vai morrer. E ele vai continuar ali. Então é um castigo. Ser vampiro não é legal, gente. Eu, na minha experiência de 720 anos, eu já aviso vocês. Não é legal. Não enche os sacos. É por isso que eu tô falando, não acredite em vampiros, eles mentem muito, eles não são confiáveis, né? Não. É verdade. Deixe sua porta aberta. Isso nome de livro, hein? Vamos falando em livro, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar que eu tô emocionado aqui, eu tô querendo... Vamos ver se você tem coragem mesmo. Fala, André, você pode entrar na minha casa. Vamos ver se é raiz mesmo. Vai! Deixa eu mostrar um negócio aqui que eu tô emocionado aqui, ó. O que eu trouxe aqui pra gente aqui, ó. Olha só esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, pra quem não conhece, é o 7º. Esse é o 2º livro. É o 2º livro o seu, André? Na real, é o 3º livro. É o 3º. E essa edição é de 2002. Muitos de vocês não tinham nem nascidos. E aqui, ó, como a primeira edição, para vocês podem ver aqui. Aqui, ó. Não sei de quem que é esse nome aí, mas tá marcado ali, ó. 12/10/2002. Tem um KT ali, não sei será que é. E aí, além desse livro, nós temos também aqui essa edição aqui da A Casa. E essa edição está autografada para minha sobrinha Mariana. Essa o autógrafo de 2013. Mariana que pediu para mandar um beijo para você, que ela é fã. Exatamente. Mariana... Será que foi a minha Esperança que levou esse livro para eu autografar? Foi num evento que... Evento mesmo. A Aline Esperança, meu amor, ela é minha comadre. Eu tenho o prazer de ser o pior padrinho do mundo do Gabriel. Nossa, eu sou um péssimo padrinho. Não me peçam para batizar crianças. Vampiros são muito ocupados. Principalmente com esse negócio de água benta, assim, também não dá muito certo, não, né? É meio... Pega fogo na mão, né? Na hora, você tá no meio do batizado. Não, é que eu sou mágico. Aí você vai aparecer minha. Nego levanta 3 dias depois, né? Sai do túmulo, sai você. É isso aí. A Aline Esperança, que é a minha irmãzinha também, amo ela, fiz teatro com ela, a gente é muito brother, é minha irmã mesmo. E é ela que deu a oportunidade do André Bianco topar vir falar com esses bestas aqui, né, cara? Porque senão, um senhor de 260 anos não ia trocar ideia com a gente aqui. Com meros mortais, imagina. Com meros mortais. Eu aqui, no meu castelo em Osasco,
Incrível. Aí, já como a gente tá falando de vampiros, eu já mostrei os livros, já provei que eu sou fã, que eu estou emocionado aqui, não é à toa. Aí eu queria perguntar pra você, André, os seus livros, os primeiros foram, teve um antes do 7, né? O 7, depois o 7º que foi o terceiro. E ele se encerra, é uma trilogia, se eu posso, não me corrija se eu estiver falando besteira. É uma trilogia. Tá falando besteira. Tem um livro depois do 7º também, né? Que é o me fugiu o nome agora, a emoção é grande. É isso. O Turno da Noite, são mais 3 livros. Tá. Então não é uma trilogia, são 5. Samuel, você falou que era pra vir dar aula pra todo mundo. Aqui, ó, o Turno da Noite. E olha como o André Bianco já era diferente, naquela época já havia. Olha a capa desse livro. É bonita, né? Legal. Isso, Os Filhos do Sétimo, isso. Mas agora, olha essas pessoinhas, eram meus leitores. Sabe quando existia Orkut? Lembra aquele negócio Orkut? Eu botei uma mensagem. Estaremos no pátio do colégio fazendo fotos para os leitores serem capa do livro. Cara, isso aqui lacrou. Muito legal. Mas é marketing. Sobre a trilogia, a pentalogia. Não, é só para... são os livros de maior sucesso ainda, seu ainda? Ou qual que é a repercussão desses livros em particular, do 7, o 7º e os Filhos do Sétimo? Ótima pergunta, porque por conta da época Crepúsculo, eles tiveram assim uma coisa, né? Exato. Eu ainda tenho um recorde na Submarino de ter o maior pedido feito para um autor só, né? Foi o maior pedido de um volume de livros para um autor só, né? De ficção e de gênero, né? Tipo autoajuda, sei lá o que. Mas, sim, tem uma divisão entre os leitores que amam o mundo dos vampiros do Rio Douro, né? Que é o 7. Outra legião que ama o Vampiro Rei e que é conectado com a saga as Crônicas do Fim do Mundo. E cada livro tem uma paixão, tem uma história, né? Tipo, o meu último Penumbra, ele é adorado pelos leitores também. E eu vejo uma coisa muito doida, né? Tipo, quando eu lancei o 7, foi uma coisa muito... A primeira edição mesmo, em 2000, foi autopublicação. E aquela época pré-conexão por internet de todas as lojas podiam pegar independentemente os livros. E quando viam lá o 7, esse é o originalzaço. É esse que eu tenho, que não tá na foto. Eu entrava na loja, falava, eu escrevi um livro autoral, eu escrevi um livro e publiquei, eu sou autor independente. Eles nem olhavam pro lado do gerente e falavam, a gente não tá comprando poesia, não sei o quê. Eu falava, é um livro de ficção, é de terror. Aí eles olhavam a capa assim e falavam, caramba, meu, 7, vampiro, vai vender, quero. Aí colocavam grosso, né? Aí eu fingia que eu não sabia o que era consignação. E aí eu fazia aquela cara de tipo desconsolado. Eu vim lá de Osasco, moço, não vai comprar. Não, vai ficar aqui em consignação. Aí eu falava, então você faz um favor para mim, já que você vai ficar com o meu livro, não vai me pagar. Eu dava aquela invertida, neurolinguística, sabe? Eu dava aquela invertida, não vai pagar, que eu vou voltar para usar. Põe na vitrine o livro, aí puseram lá, né? Tinha uma época que tinha 20 livros na vitrine. Cara, que legal, velho. E 20 livros na vitrine, não, desculpa, o livro em 20 vitrines das maiores livrarias de São Paulo. Eu não devia ter tomado cerveja antes de fazer a entrevista. Devia. Hoje é Halloween, hoje pode. O livro começou a arrebentar e tal, assim, tipo... Em algumas lojas ele era o mais vendido da semana. Os livreiros ficaram muito meus amigos, porque eu ia tomar café, ia trocar ideia com o cara do balcão, com o gerente, e às vezes eles me ligavam, André, sabe que livro mais vendeu essa semana aqui? O 7. Como assim, cara? Ia lá, levava, aí depois começou a ser publicado oficialmente pela editora Novo Século, que foi uma editora incrível na minha carreira, que publicou... Se eu escrevesse alguma coisa no Guardanápolis, já publicavam, né? Então... E aí os leitores se tornaram muito fanáticos, porque não tinha uma tradição do terror,
nacional, né? Como fez o Mojica com o cinema, pouca gente sabe como esse cara ralou e o que ele transformou e a importância do Zé do Caixão na história do terror nacional, que inclusive, muito melhor do que eu, refutava os mitos internacionais e criou toda uma persona dentro da alteridade, da realidade do que era o terror no Brasil, que é uma questão da magia, da macumba, a magia negra, né? Da macumba. Antigamente, hoje você não ouve isso, mas não é tanto, mas antigamente, na década de 80, falava boca pequena, fulano ali é macumbeiro. Falava, não vai ali que é macumbeira. Não sei. Hoje é genial, é genial. E as pessoas são idiotas quando não olham para a obra dele. Eu digo que tem que ter um óculos, lá para aquela época. Exatamente. E ele fazia sozinho, bicho. Uau! André, você entrou agora nessa coisa do Mojica, que é a coisa cinematográfica. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, uma é quando a gente está falando disso de Drácula, não sei o quê, e você até citou aí também os filmes da Stephenie Meyer lá, né, que são o Crepúsculo e tal. E muita gente vinha e falava, o André Bianco é Stephenie Meyer brasileira. Pô, o André Bianco tem 260 anos, né? Ele tava lá antes, quando tudo era mato aqui, ó. Era tudo mato. Era tudo mato. Você já ouviu eu falando isso agora? Quando eu cheguei no terror, era tudo mato. Uma coisa o 7 ganhou, o 7 virou um best-seller. Ele já é um livro que virou um best-seller e tal. E como que você via quando chegou essa comparação? Até, lógico, foi bom, porque você vendeu mais dentro da saga Crepúsculo, que trouxe uma gente... Por um lado, tem um lado bom. Mas esse lado da comparação, eu acho... Eu ia ficar muito puto. Eu ia falar, porra, não, eu sou ela, eu sou... Tá bem invertida? Eu fiz o PNL lá, neurolinguística. Eu falei, não, a Stephenie Meyer ligou para mim para pedir uns conselhos e tal. Quando ela criou a Bela, ela ainda estava no jardim da infância, brincando na caixinha de areia lá e tal. Agora, a hora que eu não me misturei foi Anne Rice, porque quando estava bombando Anne Rice, eu falei, não lerei para que não digam que eu estou copiando ela. Mas burrice, que eu já fiquei incrível e não tem nada a ver com o que eu faço mesmo. São mundos, ela tem uma abordagem muito própria, requintada, lírica, é maravilhoso. Anne Rice, uau. E Stephenie Meyer, quer saber? Maravilhoso. Tudo bem que lá é o vampiro madrinha da Bela, que cuida, que nem se fosse sei lá, parece... Enfim, mas o nosso papel é subverter o mito mesmo. E, inclusive, Anne Rice dá uma roupagem nova para o vampiro, que é maravilhosa, e nos deu algo de herança incrível, que foi A Rainha dos Condenados, a Caixa. Sim. O livro já é incrível. Mas quando você vê aquela mulher na tela, meu coração parou. Já é parado porque de vampiro. Mas meu coração parou de novo. Ele deu aquela palpitação. O que é aquela mulher que vestiu? Quando disseram que ela... Eu não acredito. Sempre são levados os melhores antes. Ela era fenomenal, incrível. E Anne Rice, uau. Aí a gente volta a Stephenie Meyer. Eu não acho ruim a comparação. Para mim foi ótimo. Vendi livro foi quando eu bati a marca de 1 milhão de livros vendidos. Mas eu confio no meu taco, né? 7 vampiros portugueses, né? Tipo, para começar, quem escreve uma história dos 7 vampiros portugueses? Porque pode virar uma piada, né? 7 vampiros portugueses entraram num bar. Aí, tipo, começou. Era todo mundo, com um negocinho na mão lá, quando eles entraram no bar. E essa coisa, né? Uma das coisas que me falou, eu vou publicar esse negócio... Haja o que houver, foi porque eu liguei para a editora que mandou uma carta de negativa. Todo autor iniciante tem as cartas de negativas, as coleciona, né? Deveria. Coloca na parede. Pode chorar, tem que colecionar.
E aí eu liguei, na minha empáfia, né, dos meus 24 anos, eu liguei, disquei aquele negócio de... O pessoal não sabe, né? Ficava girando aquele negócio. Ficava infinito. E aí eu liguei na editora. Eu podia falar com a editora tal? Ah, claro, pode. Quem é? Eu sou o autor, André Bianco. Ah, caguei, tá bom, eu vou passar. Aí passou lá para a mulher e ela falou para mim, ah, sim, recebemos o seu original, interessante, mas o leitor brasileiro não gosta de ler terror escrito por autor brasileiro. Cara, aquilo me causou uma dor, assim, uma marca. Nossa Senhora. Se tem uma história de um filipino que é maravilhosa e nós leremos, por que um autor de Osasco não pode escrever terror? Né? Se tem uma história de uma autora australiana que vive na periferia do que é a Austrália, não lá em Sydney, vive lá na casa do canguru e nos toca, uau! Graças a Deus, essa editora falou isso, porque eu falei, eu vou mostrar para você, eu vou esfregar na tua fuça esse livro de vampiro. Aí, o resto é história. Depois de 300 anos, conseguiu. Hã? Conseguiu. Então, André, puxando para esse assunto do cinema, de novo, voltando para o Mujica, assim, uma das críticas, eu li o Turno da Noite, que até a nossa amiga Aline que me deu. Aí o Turno da Noite é uma trilogia ali fechada que você escreveu e tal. E, assim, sempre nas críticas que eu vejo sobre os teus livros falam, e eu sinto isso muito, trazendo também agora para o campo de teste, que eles são muito cinematográficos. Eles são muito, assim, você fala, cara, isso dá um filme, isso já é um roteiro quase pronto tal. E aí você resolveu entrar de cabeça nisso, entrar de diretor e tentar fazer um episódio piloto do Turno da Noite e se aventurar pelo cinema. Então eu gostaria de saber um pouco sobre isso. Primeiro, como que foi vou fazer cinema, vamos transformar isso numa série, vamos... E paixão pura pela arte do cinema e pela não existência das obras de fantasia, terror, comercial. Põe uma etiqueta, né? Ah, o André Bianco é um autor comercial. Eu já cheguei aí, meu amigo Paulo Lins, né, me convidou e Felipe Pena junto, para Flupensa, lá na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, para palestrar. Aí tinha lá eu não vou citar nomes para não ficar indelicado, mas um merda da alta literatura hermética, né, que vende livro para ele e para mais 5 pessoas que entendem o que ele está escrevendo. Ele me cumprimentou assim, você é o André Bianco, o autor mais vendido do Brasil, né, com aquela conotação. Vendo mesmo. Justamente porque eu sou vendido, justamente porque a gente volta na Stephanie Meyer, Stephanie, meus livros venderam pra caramba, eu juntei um montante lá e falei, olha, isso aqui vai ser para fazer um piloto. E o piloto ficou classe. Assim, tipo, tá, vamos botar, de 0 a 10, ele ficou 8. Tô questão da questão de produção. Se você pensar que foi a lá Mojica, feito de fundo de quintal, aí você não acredita. Você fala, não, mentira, que isso foi feito com união de amigos, que foi estúdio cedido, mentira que tinham vários extras, que de novo eram meus leitores, eu postava lá, dia tal, filmagem e tal. Mas eu tinha uma paixão e eu queria ver a questão do Brasil representada na ficção, né? Eu vejo, esse erro é muito comum tanto diretores quanto escritores, principalmente, quando vão navegar nas águas da ficção, emulam a literatura norte-americana. Eu não. Os meus personagens dormem e buscam abrigo no Rancho da Pamonha. Quem viajou pelas estradas do interior de São Paulo sabe o que é um Rancho da Pamonha. Eles dormiram no Rancho da Pamonha? Caralho, isso é muito louco, caceta. É isso que acontece. Os meus personagens têm camiseta da Portuguesa. O cara que está trocando ideia com você está com um boné da Pirassununga 51. O que me marcou... Um vampiro está pensando sobre a
filosoficamente sobre a questão da transcendência da morte, enquanto o vento traz uma embalagem de sonho de valsa girando no chão. Onde você vai achar isso? Uma passagem que me marcou muito foi, não vou falar exatamente o que é para não dar spoiler de livros, mas é uma passagem que tem a luz que reflete no Shopping Eldorado, na Marginal Pinheiros, que aí por causa do ângulo, aí quem conhece o local sabe que é uma vidraçaria em ângulo onde a luz bate e aí acontece alguma coisa com o vampiro. E isso marcou muito, isso acho que traz bastante esse sentimento, esse pertencimento também de você estar dentro do livro também. Isso eu acho Se importante. localizar, né? Exatamente, isso eu acho muito legal também. Eu gosto, eu concordo exatamente com tudo que você falou agora. Tem que colocar o leitor no lugar, né? Tem que ambientar ele, né? É verdade. Porque, apesar de eu tratar... Tá passando um caminhão de vereador aqui, tá um saco. Essa época do ano, né? Puta que pariu. Porque parece de gente boa, querendo mudar o nosso país, ser incrível, nossa. É um filme de terror. É um filme de horror. A diferença do terror e do horror é isso, né? O horror é feito pelo homem, pela carne. E o terror a gente inventa os bichos, né? Mas nem vamos nessa, que senão... É verdade. Ô, Catê, você perguntou o que mesmo? Não, na verdade eu não perguntei nada, eu só queria fazer esse comentário que eu sou enxerido. Eu tinha perguntado sobre essa migração pro cinema do Turno da Noite, que foi ali, assumiu a direção. Oi, desculpa. Passou. Fala aí, Samu. Não, dessa migração que você foi pro cinema, pro audiovisual do Turno da Noite, que você ali se meteu como diretor, roteirista e tentou fazer algo ali. Eu acho que eu fui um diretor razoável, né? Um roteirista péssimo, e ainda bem, porque eu estava encalacrado na questão da literatura e depois descobri que a poética aristotélica, o clássico da tragédia grega, é o que faz as histórias até hoje terem um chão para pisar. Fez toda a diferença, não nego. Todo mundo que me pergunta, para ser escritor eu preciso o quê? Eu preciso fazer letras ou fazer literatura? Não, você precisa fazer antropologia, você precisa fazer teatro, você precisa estudar dramaturgia, você precisa sentar no colo de Aristóteles e escutar o que ele tem para dizer. Naquele tempo não tinha Tinder, não tinha Facebook, os caras tinham que pensar. Aristóteles inaugura uma coisa tão interessante, o storytelling é um falso cognato, né? Todo mundo acha que storytelling é story de história e telling de contar história. Não! Porque antes do teatro, da tragédia, havia o épico apenas, que era uma pessoa no centro de um teatro de arena e que contava as histórias dos mitos e dos heróis e que podia acrescentar o que quisesse. Aí, quando chega a tragédia, ela é castiça. E é encomendada a Aristóteles pelo poder, né, pelo Estado, para falar, taca o terror, o pessoal tem que ficar se cagando da metafísica, tem que ter medo dos deuses e ter medo do Estado. A gente diz, nas duas obras mais clássicas da tragédia grega, você vê bem isso, a questão metafísica, os deuses, né, e o Estado. Em Édipo, é dito pelos deuses, o oráculo, né, traz a Édipo que ele matará seu pai e fornicará com sua mãe, né? E Édipo, que não quer isso, foge da cidade, sem saber que ele é filho adotivo. E ele foge para a cidade dos seus pais biológicos e no caminho assalta seu pai e o mata e se apaixona perdidamente por Jocasta. Aí a metafísica que não dá boi, né? Os deuses, já que ele mandou ver, sentou o rei na mamãe Jocasta gatíssima, ele termina louco, Jocasta fura os olhos, ou vice-versa, eu não lembro. E depois nós temos uma... Oi? Ele fura os olhos. Ele fura os olhos e Jocasta se mata. Quer dizer, você brincou com os deuses? Aí, ó.
Pra quê? Pra que o povo sentadinho no teatro ali ficasse com cagaço. Fala, mano, não posso mais comer minha irmã, fudeu. A tragédia é punitiva, né? A tragédia. É isso mesmo. Ela é doutrinária. Ela é doutrinária. Ela doutrinar o povo a fazer o que o Estado quer, né? Mexe com a cabeça. Né? Esse negócio que a gente tem, já digo e repito. Eu respeito a fé. Eu respeito as energias. Existe algo aí. Mas só que você não pode ser dono de toda essa energia. Tem um Deus aqui, tem um Deus ali. O Deus dos hindus são tão legítimos quanto os deuses chineses, os deuses japoneses. Temos 300 mil deuses e todos são deuses. Fim de papo. Para de chorar que dói menos. Aí a gente vem para uma peça de Estado, que é a Antígona. Porque o Estado grego queria tomar esse patriarcado à força, né? E destrói o matriarcado, porque eles precisavam de soldados para proteger as polis gregas que estavam se expandindo, né? Então, esse sangue misturado pelo incesto gerava filhos, eventualmente, que não poderiam ser soldados, porque tinham defeitos, congênitos. E agora, obedeça ao Estado. Seja temente a Deus, que eu odeio isso, porque eu tenho que temer Deus, gente. Deus é meu brother, a gente tem que trocar ideia. Eu tenho que abraçá-lo, ele tem que me abraçar. E seja temente ao Estado. Antígona morre o irmão da Antígona, e o Estado diz, ele vai ficar aí a apodrecer. Que era uma afronta imensa para uma família como a de Antígona. E ela arrasta o corpo do irmão, não, darei sepulto a ele numa caverna. E aí o Estado fala, você não me obedece? Então, desenterra teu irmão e serra Antígona na caverna. Quer dizer, é o Estado falando, é assim que você vai fazer. E essa máquina de moer cabeça durou 4.000 anos, até a queda da partida, não sei o quê. E por isso que eu falo para os escritores, vai estudar antropologia, vai estudar dramaturgia. Não adianta você fazer letras, não adianta você fazer literatura, porque não é aí que está o sangue da vida, o sal da vida está em outro lugar. Pronto, acabamos? Fechou tudo? É quase isso. Eu fiquei pensativo agora. O papo tá bom, a gente não quer não. Eu adoro falar disso. Como tá de noite, se a gente ficar falando, vai até amanhã isso, até amanhecer. Aí na hora que amanhece, nós temos que descansar e entrar nos nossos caixõezinhos, porque senão raio de sol. Enfim, o Rafa sabe muito bem desse negócio de raio de sol. Vai aí, Rafa, vai você aí. Então, em relação a tua obra ser transformada em um produto audiovisual, como eu te falei, eu acho que quando eu comecei a me interessar mais principalmente pela literatura, filmes, eu já assistia filmes de terror, filmes do gênero fantástico. Quando eu fui atrás da literatura em si, principalmente em feiras de livro, que rolava muito eu tenho 42 anos, sou de 78, era muito difícil assim achar. Não, mas era difícil achar você ir numa feira de livro, que era um lugar que vinha as novidades, vinha todas as coisas, você conseguir achar algo de interessante. Mesmo Anne Rice e outros autores, era difícil você conseguir achar um lugar que você encontrasse esse tipo de literatura. Era tipo, cara, eu acho que eu assisti uma entrevista tua no Jô Soares, quando estava em relação ao sétimo, eu falei, nossa, velho, tem que achar esse cara. E na época foi muito difícil, porque para mim, eu morava em Porto Alegre, para conseguir o livro, eu tive que entrar em contato com um amigo de São Paulo para o cara comprar para mim. Enfim, foi uma função muito doida, assim, de conseguir. Mas voltando para o lance uma das mais lindas do Brasil. Bonita, né? Bonita. Mas igual, assim, nas feiras... Hoje em dia, eu não sei como é que tá, que faz tempo que eu não frequento, mas na época era muito difícil ter locais específicos de uma literatura específica. Mas, enfim. Mas voltando para a parte do audiovisual, como você
vê a possibilidade de transformar a sua obra literária em filmes. Existe essa abertura? Já está conversando com alguém? Como é que está essa situação do seu trabalho aí? Olha, já você mesmo gostaria de... Existe muita vontade, muita especulação, mas eu tenho essa verve e esse olho para algo que, em audiovisual, é chamado de blockbuster, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque os meus cenários são imensos, né? A arena de personagens ela é gigante, então resulta em produtos caros. Mas eu tenho livros aí como A Casa, O Caminho do Poço das Lágrimas, que podem ser realizados aí, o Estrela da Manhã, com orçamentos mais razoáveis. Mas já tem contratos, né? Já a obra, o set para audiovisual, né? Todo mundo de o set para audiovisual já está contratado por uma das maiores produtoras do Brasil, mas não posso adiantar o cronograma, e fatos e bastidores, porque este mundo do streaming é cada vez mais estratégico, né? Então tem muitas cláusulas de sigilo e tal. Mas eu trabalhei 4 anos na Globo. Temos novidade aí, vamos ter novidade. Spoilers aqui, exclusivos aqui, hein? O querido Talma, né, queria levar o Turno da Noite para Globo, e ele queria, porque ele fez, se eu não me engano, ele fez a novela Vamp, foi sobre a batuta dele, e ele queria levar o set naquela época para Globo. Eu fui contratado pela Globo por 4 anos, mas, poxa, essas coisas do ciclo da vida, né? O Talma cumpriu o ciclo dele, e aí ele era um grande padrinho, junto com Alex Medeiros, de tudo que eu criava. Pediram Malhação sobrenatural, pediram um monte de coisa do sobrenatural, mas quem abriu essa grande possibilidade para os autores de fantasia e terror no Brasil foi a senhora J.K. Rowling com Harry Potter, porque as editoras e produtoras começaram a perceber, elas não são entidades filantrópicas, mas eles viram, caramba, isso tá vendendo pra caramba. Aí nós viramos estrelas, tipo assim, eu falo, eu quero 40 toalhas brancas no meu camarim. Só os M&M's vermelhos. O cara, entendeu? Palestrei na Comic Con mais 2 vezes, né? O Jô Soares 2 vezes. A primeira entrevista da minha vida foi no Jô Soares. Pensa se eu não estava num cagaço literal quando... Minha primeira entrevista não foi assim, foi na Tititi falar dos livros. Foi no Jô Soares, brother. Pô, foi muito doido. E a gente tá com cagaço aqui, a gente tá entrevistando gente que o Jô Soares já entrevistou. A gente tá foda também. É verdade. Não precisa ter cagaço, não. Meu tempo vale muito, então sejam assertivos nas perguntas. A gente sabe. Depois que a gente tá Eu aqui... só vou pedir licença para pegar um copo d'água, que tá calor hoje de noite. Água, tá calor. tá bom. Claro, Beleza. Mas muito legal tá sendo. Pois mas eu... Então vamos falar com o pessoal das redes sociais redes primeiro. sociais, exatamente. Rapidinho. Galera, aproveite aí, clica no sininho, curte a gente. Vai ter muito mais entrevistas dessas por aí, com gente legal, com gente bacana. Ajuda o Campo de Teste a continuar com esse trabalho aí, não é não? É isso aí, velho. Tá aqui, curta, compartilha, é muito importante pra gente ter abrangência e ser um canalzinho um pouquinho maior pra gente conseguir chamar pessoas importantes. Então, façam esse favor, deem o like, toca o sininho pra receber a notificação quando nós estivermos ao vivo. E estamos ao vivo todas as sextas às 20 horas, tanto no Facebook quanto... E outra quanto... coisa que eu quero falar sobre o canal dá um like e nos comentários põe quem que você quer ver aqui, que esses caras vão atrás. Vai lá no comentário e fala, quero ver agora o Sidney Magal. Boa. A gente vai. Eita, Lelê. A gente vai. E vai ter outros conteúdos, hein? Não só entrevistas, o ano que vem tá preparando aí muito conteúdo bacana, muita produção. Não esqueça de mim, Não, com certeza.
Claro que não. Em falar nisso, em conteúdo, agora, mês que vem, começa o Festival Macabro, né? Que vai do dia 28 de outubro. Começa amanhã, na verdade, de 28 de outubro a 23 de novembro. Na verdade, começou ontem, Macabro. Rafa. Começou ontem, quarta-feira. Quer dizer, antes de ontem, quarta-feira. A gente viaja no... Então, exatamente. A gente viaja no maionese, quer dizer, no tempo. Eu tô perdido na linha do tempo. E, enfim, Rafa, é o festival do... O pessoal do Festival Macabro pediu para ser o Festival André Bianco. Mas eu falei, gente, calma, não tô tão horrível assim. Eu quero o Festival Macabro melhor, ó. Ficou melhorzinho. Enfim, o festival que é do CCBB em casa vai passar na plataforma Darkflix. Vai ter vários filmes, longas-metragens, inclusive um longa-metragem de vampiro, que é O Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, do qual também eu faço parte do elenco. Vai estar na plataforma. Vai estar na plataforma Darkflix. Vai ser Darkflix, minha gente. Vai estar, se eu não me engano, vai ser gratuito esse festival. Enfim, o Carlos Primati vai estar comandando algumas lives também, falando com diretores, com a galera do festival. Acompanhe, vai ser bem bacana. Exatamente. Carlos Primati, o historiador aí do nosso cinema de gênero. E daí fiquem ligados, a gente vai fazer postagem daqui no Instagram, no Facebook. Gente, prestigie quem cria o Dark no Brasil, porque não é mole. Olha só, a gente que tem um ícone como Mojica e é tão triste o quanto ele é desconhecido pela nova geração. Gente, produzir terror no Brasil, prestigiem o Festival Macabro, porque é um lugar de quem está lutando com a faca no dente, sabe? É muito árido você produzir a fantasia, o terror e o horror no Brasil. André, e isso, né? Hoje o audiovisual, ele escuta a mesma frase que você escutou lá atrás, de tipo, não, mas é porque os brasileiros não gostam de ver esse... Só mudou a área, né? Continua, não, o brasileiro não gosta de ver... Total, é isso mesmo. E a gente tem que lutar com isso, porque às vezes quem tá falando isso não perguntou para você aí de casa, que tá assistindo a gente agora, se você assiste ou não, se você assistiria ou não. Então, por isso que prestigiem os festivais, prestigiem os filmes, porque é isso, a gente tem que mostrar para eles que a gente curte sim, que a gente quer ver sim, e quer falar sobre isso, né? E graças a Deus a metafísica nos trouxe a banda larga, né? Sim. Que trouxe o stream, porque a gente ficou liberto daquele gargalo de só passa nesse canal. Cria! Se você gosta de criar, que nem... Para mim o negócio do Cinelab é tipo, ele explode a cabeça de muita gente que não tinha resposta para como fazer um mockup, como fazer uma cena tal. Uma cena, usar os efeitos especiais, que o pessoal confunde muito com o efeito gerado por computação gráfica. Efeito especial é você chegar lá, fazer um maquinário que vai fazer a coisa acontecer. Efeito prático, né, que a gente chama. Efeito prático contra o efeito visual, né? O efeito visual. E tipo... sabe, a gente agora não está nesses grilhões. Você pode criar e expor a sua obra agora com muito mais facilidade. Pode não te trazer dinheiro imediatamente, mas te trará reconhecimento e que depois, sei lá, dinheiro é uma coisa esquisita, né? A gente precisa, a gente quer, mas ficar nesse negócio só na noia de que você precisa de dinheiro para pagar boleto, tá errado. Você precisa de dinheiro para se divertir com a família, você precisa de dinheiro para fazer um filme mais incrível ainda. É isso. E reconhecimento. O que o autor nacional, seja no audiovisual, ou na literatura, ou qualquer outro suporte precisa, é de ter uma base de reconhecimento, de pessoas que gostam dele, são fãs do trabalho. Gente, vocês não têm ideia de como viver de arte no Brasil. É uma peripécia. Eu me sinto um privilegiado de verdade. André, que loucura, né? Voltando a essa coisa do cinema e tal, aí, assim, as suas obras estão sendo adaptadas aí, eu acho que
Como a gente falou, talvez elas esbarrem num pouco aí da grande produção, que nem você falou do blockbuster, mas sabe, é muito ínfimo isso, a gente não produzir isso por causa de altas produções, porque a gente sabe que pode dar muito resultado e muito bom. Mas assim, falando sobre o escritor André e o roteirista André, você hoje você se sente também já um roteirista, e como que é isso? Você tem que desligar a chavinha de um para ligar a chavinha do outro, ou flui? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa escrever dramaturgia e roteiro? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O grande aprendizado foi que escrever roteiro de audiovisual não é a mesma coisa. A gente está assim, lidando com palavra, lidando com ficção, mas são plataformas, meios de criar a mímese diferente. Mímese, essa palavra tão legal do grego, né, que nos leva à mimética. Aí você fala, mas do que você está falando? Lembra do mímico de rua, que fica lá imitando? Você tem que, na literatura, é chamado de verossimilhança, no roteiro de audiovisual é chamado de mimética. Você tem que convencer a pessoa de que aquilo é real dentro de uma proposta ficcional. E uma coisa que os criadores brasileiros têm muita aversão, mas existe uma razão para isso, tá, Samuca? O criador brasileiro ele tem uma aversão a estudar a estrutura, a estudar o construto, a estudar a técnica de se fazer o audiovisual. E aí o que a gente perde é imenso, porque nós temos muitos criadores talentosos, mas que não têm um mínimo de preparo para lidar com o que Aristóteles criou há 4.000 anos, quando essa coisa se dividiu após a Revolução Industrial, quando a igreja esgarçou o seu poder e precisava de dinheirinho, como os monarcas tiveram as cabecinhas cortadinhas, eles precisavam do dinheirinho dos burgueses. E aí se transforma o jeito de fazer tanto teatro quanto literatura. Então, o audiovisual e a literatura são irmãos. São irmãos consanguíneos, mas um quer uma coisa e outro precisa de outra. A coisa mais equivocada que existe é dizer que a literatura é muito mais intelectual, porque você precisa ler, né? Então ela é mais ativa. E a coisa mais besta que se escuta sobre o audiovisual é que ele é uma arte passiva. Ele é bobo, ele é menor porque ele é passivo. A pessoa recebe a imagem e já está tudo pronto. Pode falar palavrão? Claro. Pode, claro. Claro que está tudo pronto. É muito mais difícil fazer o audiovisual, porque você vai escrever... Primeiro que a literatura você escreve o que quiser, né? Você imagina o que quiser. E tem essa coisa atávica incrível que você fala assim, na literatura, era uma vez um castelo na Alemanha. E fechamos os olhos. Vamos brincar nós quatro aqui. Fechem os olhinhos, por favor. Vai, Rafa, não fica... Vai. Era uma vez um castelo na Alemanha. Vamos abrir os olhos agora. Cada um imaginou o seu conceito de um castelo na Alemanha. Aí eu te pergunto, Catê, tinha um fosso ao redor do seu castelo? Não. Não. Rafa, tinham árvores altíssimas de troncos escuros e largos galhos lá no fundo, atrás do castelo? Não, não tinha. Não. Cada um imaginou o seu castelo na Alemanha e ele vai funcionar. Agora vamos para o estúdio. O roteirista escreve, era uma vez um castelo na Alemanha. Incrível, legal. Já põe lá no cabeçalho. Externa, dia, um castelo na Alemanha. Show! Aí vem figurinista, continuista, diretor, fotógrafo,
Equipe de som, mas vai ser um castelo fora mesmo ou vai ser dentro de estúdio? Não, é fora. Então o som que eu preciso levar tem toda uma equipe. E aí você filma a caceta do castelo na Alemanha. Aí a pessoa que está assistindo fala lá. Aí a gente põe letters, né? Vai lá. Letters. Um castelo na Alemanha, 1726. Aí a pessoa está assistindo Netflix aqui, tá ele e a esposa. A esposa cutuca. Não é um castelo na Alemanha, não. Isso aí não é um castelo na Alemanha. É Olambra. Eu já vi esse castelo lá em Olambra. É pequeno demais. É pequeno demais, cara. Olha só, não passa nenhum rei ali. Olha lá aquela coisa. Não tem fosso, bicho. E pra mim, um castelo na Alemanha sempre tem lodo embaixo, assim, nas pedras. Então, você criar o audiovisual, você fala assim, põe uma cena interna, à noite, UPA de Osasco. Aí você vai escrever lá a ação, vai dar os diálogos, né? Aí você entra na UPA de Osasco, vem o médico imediatamente. Fala, qual é o problema dele? Não precisa passar na triagem, vamos ver o que ele tem. Você fala, isso não é hospital em Osasco, não. Você viu o cabelo daquela mulher na recepção? Ela tá com o cabelo assim incrível. Não. Tipo assim, você tem que fazer a mimética, a pessoa tem que acreditar que está entrando no hospital em Osasco. Primeiro, você não sabe se a pessoa vai sair viva. Segundo, o médico está lá, tem 78 pessoas que estão gritando e falando, pelo amor de Deus, esse cara chegou aí atropelado e quebrou o pescoço e vai passar na minha frente? Aí você começa a acreditar que é um hospital em Osasco. É muito... O roteiro é castiço, difícil e outro. Eu dou exemplo, nos meus livros, Vampiro Rei, o encontro final, vem o herói e o inimigo. O herói está vindo numa locomotiva elétrica a 320 km por hora, com 48 vagões atrás, e ele tem mais 72 guerreiros ao seu lado, enquanto o inimigo vem numa locomotiva diesel, que solta fumaça negra, que vai encobrindo a paisagem, e suas feras monstruosas deslizam pelos lados dos vagões. Aí você tá lá no audiovisual, escrevendo a mesma cena. Ai, puta que vai arregaçar quando chega lá. Aí já vem uma pessoa aqui, diretor executivo. Cuida do dinheiro, do orçamento. Bicho, é muito legal isso aí que você tá falando. Dou muito valor. A sua literatura de Osasco. Essa criatura. Dou muito valor. Mas assim, você já pensou se o herói... Não pode ser uma descida, ele tá vindo de skate? E aí ele tá vindo uma bicicleta. Mas a gente põe uma bicicleta, ele vira 1 milhão mesmo. Tipo, é o mundo real. Vai lidar com dinheiro. Cada segundo de uma cena custa muito. Tem uma equipe imensa, né? A grande diferença da literatura é que você tá lá sozinho e cria o que quiser. E a diferença para o audiovisual é que você não está sozinho. Depois que você escreve o tratamento 1, que aí vai até o tratamento 5, 12, vão começar a etiquetar. Aí vem figurinista, aí vem diretor de arte, assistente do diretor, vem fotógrafo, vem todo mundo participa daquela obra e ela é coletiva. Não é você sozinho mais. E você tem que entender isso. Sim. E outra, se tiver a ver com um livro, tem uma palavra mágica no meio que o fandom, os fãs de toda a obra, eles não compreendem, que é uma adaptação da obra. Não vai ser, exatamente isso que eu ia perguntar. Botar na tela, nós temos que adaptar. O livro tem 600 páginas. O filme tem 90 minutos. 90 páginas. Bicho, é difícil pra caramba. Isso é um problemão. Oi, Rafa, rapidinho. Não, como roteirista também. Isso é um problemão. Eu tenho só a agradecer a uma pessoa que vem da literatura, como você, uma das pessoas que mais vende livros no Brasil, trazer esse fato, assim, porque eu como leitor, eu acho incrível ler uma obra e a delícia que é de você ir compondo aquelas imagens e não sei o que lá. Mas, e acho muito, eu não consigo. Para mim, um dos maiores processos dificultosos no roteiro quando eu tenho que escrever em prosa ele para um argumento em prosa para
pôr numa banca, para pôr em algum lugar. Para mim é Bíblia, muito difícil. né? A famosa Bíblia. Isso, para fazer a Bíblia e tal. Então, para mim, isso é penoso. Já o roteiro, eu curto mais, mas é o que você falou. Não é fácil, não é fácil. Pô, é muito difícil escrever um roteiro. Cada linha custa dinheiro. Você tem que pensar com o bolso, pensar com a cabeça, pensar com o imagético, se você tá. É muito complicado e isso é um prazer. Você é roteirista, você é artista agora, né? Vai. Eu fui head writer de produtos grandes, né? E aí o que acontece? Uma coisa muito, 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 muito comum, né? Você vai para uma produtora e oferece o seu produto autoral, vamos dizer, eu chego com um set e falo, olha, tá aqui, que legal, escrevi o piloto já, você nem vai precisar pagar o piloto, olha que incrível. Aí eles falam, muito legal isso aí, mas sabe o que é? Tá o Major, a Warner, a HBO, a Netflix tá precisando de uma série de tribunal feita para mulheres adolescentes feministas. Aí, se você não conhece o fazer do roteiro, você não pode falar, vou fazer para você. Você tem que estudar. Isso que tem muita gente que tem uma aflição. Estudar é nojento. Eu escrevo porque eu corto e eu pingo sangue nas minhas sai, né? Sai. As coisas... Bicho, vai estudar roteiro. É legal pra cacete entender de roteiro. Muito legal. É verdade. Não, tem esse lance do baixar, né? Tipo, psicografar quase a literatura, né? Mas isso é uma coisa que eu tenho curiosidade também. Eu tenho um amigo, Rodrigo Pérez, se estiver assistindo, que ele é um cara muito chato, que ele não vê filme porque assim eu já li o livro. Eu falei, cara, mas uma coisa é você, né? Tipo, li todos os livros dos Senhores dos Anéis, li toda Game of Thrones, então por isso eu não vejo a série, não vejo o filme. Falei, cara, óbvio que é diferente. Quando você lê um livro, a tua imaginação, conforme, né, tu imagina, é essa história do castelo mesmo que tu propôs, né, de imaginar como seria esse castelo. A minha pergunta para ti qual, dentro de um processo de transformar uma obra sua num roteiro de cinema ou de uma série, você acha que vai se perder muito detalhe nisso? Você vai abrir mão, vai tentar dar aquela corrigida para tentar ser o mais fiel possível, justamente por essa coisa de orçamento? Como seria isso, esse processo para a realização de um filme? Ou de uma série, sei lá. Porque, graças a Deus, eu caguei em Um Turno da Noite, eu fui estudar muito roteiro e me tornei... não quero ser agora arrogante, mas eu me tornei um expert na arte de escrever roteiro. Então, sempre que eu mando a proposta, ou que me procuram, eu peço para ser a primeira opção. Não fecho o negócio entendi. assim... precisa que seja eu o head writer. Não. Eu falo, olha, eu vou te mandar um piloto e se tiver adequado aos padrões que vocês querem fazer, eu prefiro ser o roteirista. Por quê? Um detalhe. Ainda no Brasil, o terror e a fantasia são incompreendidos pelos grandes roteiristas nacionais. E eu não estou fazendo uma crítica, não. É porque o nosso país sempre viveu muito. Nós nascemos num momento da literatura em que a gente estava quebrando com o clássico que era doutrinador, como falei com o Samuca. Então toda obra precisava ter um valor de crítica, Sim. um valor de denúncia. Então os roteiristas brasileiros grandes, né, eles ainda não entendem que o terror é terror mesmo. Se você põe sangue, é sangue mesmo. Se está cortando a cabeça, você não está cortando a cabeça metaforicamente. Não, você está cortando uma cabeça, porque o personagem ele é slasher e precisa cortar uma cabeça. Então eu gosto de me meter aí, mas sem dor. O que eu coloco nos meus contratos, porque eu sou roteirista raiz, eu dou pitaco.
né? Agora, não tem dor. São trabalhos diferentes. Se estiver bem feito, puta maravilha. E sempre terei a chance de dialogar. Mas eu amo esses dois lugares. Escrever literatura e escrever roteiro. Tanto é que eu tenho um curso, né, para roteiristas e principalmente para escritores de ficção, na Hardcover. Você conhece mais entrando, por favor, põe as letrinhas aí, vivendodeinventar.com.br, www.vivendodeinventar.com.br, porque eu ensino o pessoal que está chegando na ficção, porque eles chegam muito assim, puxa vida, é só escrever qualquer coisa, né? Só tem inspiração, né? Não, não é. Fácil. Tinha uns limites, já estava milionários. Né? Você tem que entender o sagrado do storytelling. Eu brinco, eu falo, para eu entrar no mundo do storytelling é o lugar onde eu tiro os sapatos e peço, dá licença, deixa eu entrar, porque o storytelling é fascinante, né? Aquela coisa que eu dizia que Aristóteles não tinha Tinder e pensava que antes ficou inconcluído, né? Que eu falei que antes era o épico, ele inventou esse falso, em cima desse falso cognato, né? O story não é história, é store, igual o mega store. Ele criou o plot. E o telling são os atos. 1 ato, 2 atos, 3 atos. Organizar no tempo, né? Cronologicamente. Hoje a gente precisa ser cronológico? Não. Mas você precisa compreender como tudo isso nasceu. Então eu ensino muita gente aí e cheguei na sala de storytellers, que o mundo está cada vez mais fluido e necessitando de conteúdo, que eventualmente as pessoas não conseguem entregar, porque não conhecem a dramaturgia. Conhecendo a dramaturgia, você escreve um conto. Conhecendo a dramaturgia, você escreve um longa. Conhecendo a dramaturgia, você escreve uma novela. Conhecendo a dramaturgia, você escreve um roteiro de longa, de série, um desenho animado. O hub é tudo que esses gregos do caramba conseguiram perceber, que a alma do homem e da mulher respondiam na questão da ficção no palco. Uau! É incrível. Massa. Caramba. Que legal. Gente, só queria avisar que nós já estamos com 1h20 quase de live. Estamos encaminhando para nossas perguntas finais aí. Quero agradecer a todo mundo que tá aí. Infelizmente hoje vocês não podem fazer perguntas, mas triste. É isso. Então já vamos começar as últimas perguntas e o nosso encerramento daqui a pouquinho. Vai lá, Samuca, você tem perguntas aí? Eu tenho. Eu tenho pra noite toda de perguntas, mas infelizmente a gente tem que ir terminando. Tá amanhecendo já, ó a luz lá, já tá amanhecendo, a gente ficou um tempão. Já tá clareando o dia. Não, voltando pra tua obra e pra tudo isso que você estudou e aprendeu, e eu queria que você falasse mais sobre como que foi isso, assim, eu acho que surge uma curiosidade de como... Oi, eu fiquei mudo aqui. Estão me escutando? Tô. Sim? Então tá. É que aqui mutou tudo, de repente, no microfone. Problema seu. Foi mesmo. Ouviu. Exatamente, agora ficou bom. Então, de como que foi esse teu processo na Globo, como que é o teu processo com sala de roteiristas, por exemplo? Você falou que você foi... você comandou muitas salas ali, muito Red. Como que é seu trabalho, a escolha, até para quem é roteirista, como que é a escolha de perfis de roteiristas que você faz, falar um pouquinho mais sobre você, o André roteirista, o André... E se você já trabalha, e um pouquinho das coisas que tem para o futuro aí. A Globo foi uma coisa bem fora da curva, né? Tipo, eu tive indicação do Max Malman, um grande amigo escritor, e que, para mim, sagrou uma das obras mais belas que tem, que é o Centésimo em Roma. Infelizmente, Max não está mais entre nós aqui no plano físico. Grande amigo. E Alex Medeiros, que é um fã, ele é diretor do CGDA, né, que era a Central Globo de Autores. Ele amava o que eu escrevia como terror e queria colocar aquilo na Globo.
E aí, para ser bem sincero, escrever roteiro eu não sabia quase nada. Li aqueles manuaizinhos mequetrefe do Sid Field lá e achava que estava escrevendo. Gente, Sid Field, assim, é legal para você começar o beabá, mas ele não entrega o ouro aí. Quer ler gente que te ensina a fazer dramaturgia? É John Truby para cima. Christopher Booker é um grande teórico que ensina mesmo. Agora, e aí eu fui aprendendo ali na raça, e depois fui buscar cursos, fui me instruir. O meu primeiro professor de roteiro foi o Max Malman. É uma gramática diferente da prosa. E a experiência foi maravilhosa, né? Só que a Globo cometeu equívocos. Às vezes parece você é uma formiguinha de Osasco falando que aquele gigante cometeu erros. Cometeu, né? Tipo, eles criaram primeiro aquele G-Show e eles pretendiam fazer ali algo como um YouTube da Globo. Sim. Eu falei, gente, tá errado. O YouTube começa com You. Existe. YouTube. Não tem um sensor, não tem uma seleção do que vai subir. Sobe tudo. Às vezes eles tiram algo que rompe com questões de direitos autorais e tal, mas é YouTube, você que tuba. E aí você pega lá uma garrafa PET, põe uma pilha dentro, pega 5 gatos e fica filmando aquilo por 2 horas e tem 3 milhões de views em 2 dias. Uhum. E aí eles queriam fazer algumas coisas nesse estilo, mas com a curadoria deles. Aí não dá, eu falei, não dá. Vocês precisam ser a Globo na internet. Vocês precisam ser a Globoflix. Aí eu tomei um pé no rabo, né, normal. E aí a gente vê agora a Globoplay, né? Que aí é ser a Globo na internet. Sim. Espero que dê tempo, né, de fazer coisas incríveis e tal. A Globo, só um detalhe que a Globoplay foi a plataforma de streaming mais assinada no Brasil no mês passado. Maneiro, maravilhoso. Pô, e espero que prospere, que cresça e que tenha produtos nacionais incríveis. Porque a Globoplay agora é o nosso caminho. Os streamings também nos livraram de outro grilhão, que era como são as obras suecas, como são as obras chinesas, como são... Cara, você consome séries e filmes do mundo todo, na Amazon Prime, na HBO Go, eu acho que a maior benesse do streaming é você poder assistir o que outros criadores pensam fora do eixo. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Não tem nem eixo, né? Porque eu acho os ingleses fabulosos. A comédia inglesa, os dramas ingleses são fabulosos. E antes você só fica preso no diacho do ethos norte-americano, que sempre conta a mesma história, do mesmo jeito. Você fala, meu Deus do céu, tem coisas tocantes, coisas incríveis. Tem... Guilherme Del Toro é um cara que conseguiu enganar todo mundo e fazer coisas maravilhosas dentro do sistema norte-americano. A gente tem aí 3 Avisos para um Crime, né, que é uma das obras, não é tão recente, mas é uma das obras que tipo, me tocaram demais. Assim. Eu uso muito 3 Avisos para um Crime como... Oi, eita porra! Tem uma coisa... A morte! Como... Eita. É uma... aquele filme, né? Tem 1000 filmes. A morte veio me buscar. A indústria norte-americana faz produtos maravilhosos, mas a gente ficou podendo escolher, mas agora eu quero ver um italiano, e aí? Agora eu quero ver um sueco, beleza? Beleza. E você acha histórias maravilhosas no mundo todo. Isso é foda. Que show. Você só não me respondeu do trabalho numa sala de roteiro, como que é pra você... Como que você faz as escolhas dos parceiros, essas coisas? Não, assim, tem vários caminhos. O mais comum é a produtora já chega com roteiristas. E aí você é o head writer ou você é um roteirista. E aquela coisa que eu estava falando, você não é autoral. O roteirista é cangaceiro. Né? Você vai fazer o freelancer lá e a produtora está falando, eu quero que você atira na goiaba. Aí você pega lá, tapa no ombro aqui e fala...
vou atirar na goiaba. Você tem que saber o que é escrever um roteiro, porque você não vai ter aula de roteiro dentro de uma sala de roteiristas, né? E aí você já tem que saber todo o construto, como é, e aí a benesse maior da sala de roteiristas é que são várias mentes incríveis que estão o tempo todo fervilhando com perspectivas dentro de um drive, né? A história ou ela é character driven, né? Vai ser baseada num personagem, ou é plot driven, tem um enredo. Um meteoro vai colidir com a Terra daqui 6 anos. O que faremos nesses 6 anos, né? O que será de nós nesses 6 anos de um limbo, né? Porque não tem o que fazer nesse suposto enredo. Existe o híbrido também, né? Que é o mais gostoso, quando você mistura tanto o plot driven com o character driven e tal. E aí você ser o head writer é uma função meio que muito ingrata, porque você tem que você tem que peneirar todas essas ideias incríveis e só deixar entrar o que se comunica com o monomito dos personagens e o tema da história. E aí o resto você fala, não entra. Você se torna um guardião da história que às vezes você fica mal falado, as pessoas metida, não sei o que. Não, você só quer fazer o melhor produto. Produto mesmo, falei a palavra produto. Sim. Falei e falo mesmo. Você quer fazer o melhor produto para vender mais e para ganhar dinheiro. Estou falando isso mesmo. Porque tem essa coisa, eu vou fazer um filme conceitual aqui, aí você vai ver sua prima, o tio dela, aí uma pessoa que você nunca viu liga no seu telefone fixo e fala, eu vi essa obra, é incrível. Não, você tem que fazer histórias para pegar as pessoas. Né? É válido todas não tem que ter vergonha disso, gente. Todas as formas são válidas, né, de arte. Se a gente está querendo fazer um entretenimento que atinja mais que 3 pessoas, ela tem que ser vendável, né? Ela tem que ser comercial também. Sim. Eu já escutei uma máxima que eu acho bem boa, que dentro de uma sala de roteiro, o único que pode ser o pau no cu é a pessoa que tá com o pau no cu, que é o Red, porque ele tá com o pau no cu ali. E as pessoas... Sabe, tá todo o canal, a produtora, tá todo mundo ali, e aí quem é o único ali que pode, e tem que ser, porque ele tá com o pau no cu. O problema é lá acima, o Red vira um médium, que nem a gente brincou, né, da Aline. Você é um médium entre o que tá lá fora querendo e os seus amigos roteiristas que terminam te odiando e você não é mais amigo de ninguém e você fica triste, chorando. Eles entendem que você está fazendo o melhor por eles, você está pegando o melhor de cada um, né? Analogia ao vampiro, né? Você está extraindo o melhor de cada um para construir um roteiro, uma peça, um piloto que é o suprassumo do que o intelecto dramatúrgico ali pode conceber, né? E aí muitas coisas serão deixadas para o lado, porque senão chega uma coisa que é a síndrome das boas ideias numa sala de roteiristas. Todas as ideias são boas, mas a história não anda porque fica todo mundo pensando na ideia. Calma, é isso aqui que a gente precisa. A gente precisa sair da cena 1 para a cena 54. O resto não me interessa. Aí você é um fila da puta. Tipo assim. Mas vamos ser objetivos, né? É delícia ser roteirista, é delícia ser head writer. No Brasil não existe showrunner, porque no Brasil tem uma inversão. O diretor é dono da e pouco escuta o roteirista. Fala, não, eu queria que uma luz verde entrasse aqui nessa cena. Daí você fala, mas uma luz verde, por quê? Que tem a ver com a Gon do personagem? Não tem nada a ver. Tem a ver com a nossa unidade temática. Não, eu só achei bonito. Aí você fala, dá vontade de você pegar o calhamaço do roteiro e espancar o cara 3 horas seguidas, porque você cortou um dobrado aqui para fazer dramaturgia, e ele fala, não, é mais bonito. Que nem, o exemplo é a forma da água, né? O Guilherme Del Toro, eu citei na toa, ele é um dos caras mais malandros, que ele tem uma técnica que ele usa que é muito própria dele, que é o protagonista tardio. Se você assistir Mama e A Forma da Água, os protagonistas vêm mais tarde no filme. Não é que está vendo no começo. É verdade. Que nem A Forma da Água. Todo mundo acha que os protagonistas de A Forma da Água são a mulher muda
e o monstro. Não. Uhum. O protagonista de A Forma da Água é o Strickland, que todo mundo acha que é o inimigo. Como você observa isso? Porque todos os subplots vão para o Strickland. E é um puta discurso A Forma da Água. É o homem branco cis que separa a mulher que não fala, que é racista com as serviçais negras daquela base, que é misógino, que trata a mulher como uma merda, que vai buscar petróleo e não se importa. Quem está lá na América do Sul, no lodo, o monstro que ele traz, somos nós, os latinos. Sim. Esse homem acabou. Quando diz que esse homem acabou? Quando o monstro, que fala com a periferia, que fala com todo mundo menos com ele, morde a mão dele e aquele dedo fica putrefato. E passa o filme, aquele dedo só apodrecendo, porque você, homem branco cis, você acabou. É um diretor genial. É verdade. É genial. E com essa frase, a gente vai encaminhar para o final da nossa live. Infelizmente, cadê o A, gente? Vai. Vou de novo. A gente encerra a nossa live. É que hoje não tem plateia. É verdade, né, velho? Por isso que nosso chat tá mudo hoje. Eu achei que era alguma coisa pessoal. Hoje o chat tá mudo, né? Então, gente. Esse chat aí vai bombar. Mande suas perguntas. Nós responderemos ao longo da vida, ao longo da nossa peregrinação ao redor do sol. É isso aí. Perfeito. Mande perguntas que a gente manda pro André e manda pra gente também. André, fala, muito obrigado. A gente te agradece muito. A gente é muito honrado de estar aqui, de ter receber você nas nossas casas aqui. Cara, muito agradecido por todos os ensinamentos que você passou pra gente, não só nessa live, mas desde 2000. Não, eu realmente tô emocionado. O set me marcou muito na época. Há 20 anos, né? Eu tinha só 3 anos quando eu li esse livro. Mas realmente eu tô muito agradecido, muito feliz de estar você aqui com a gente, véio. Você tem algumas coisas para agradecer? Você tem algumas suas palavras nesse momento, véio. Mas deixa eu fazer antes, eu quero agradecer muito a tua presença, André. Foi maravilhoso, assim, agradeço a Aline de ter posto a gente em contato aí. Quer dizer, como a gente já falou, a gente já tem um contato anterior que a gente nunca conseguiu conversar, nunca se viu, mas eu sempre admirei seu trabalho. No aspecto pessoal, como que você chama a Aline Esperança? Eu chamo ela de Nini. Ela sabe que está falando comigo quando eu falo Nini. Não, a gente teve um grupo de teatro junto e ela era a Aline era simplesmente a. Não, e ela é maravilhosa, eu amo ela. E brigadão por ter comparecido aqui. Foi uma aula mesmo, foi muito bacana, né? A gente é um canal de cinema e trouxe um dos maiores dramaturgos do Brasil, que entende muito de cinema e escreve muito para cinema. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que tô louco para ver alguma obra do André Bianco nas telas, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu acho que o Brasil está perdendo tempo de não fazer algo assim. Muito obrigado, André. Quando eu comecei com cinema, eu sempre falei, meu sonho da vida é adaptar o set para o cinema. Já está sendo, eu perdi minha vez, mas eu vou estar lá na primeira fila para assistir. Tem muita coisa. Eu estou escrevendo 40 luas agora, calma. É um negócio assim que é de chorar. 40 luas. Assim. Aí, já tem uns spoilers. 40 luas, gente. Vem por aí. Então, 40 luas. Você volta aqui para falar com a gente do 40 luas. Quando ele for sair publicado. É verdade. Fechado. André, palavras finais aí para a gente encerrar o programa. Quer agradecer alguém? Quer mandar recado? Gente, só tenho a agradecer a vida, aos meus leitores, minhas filhotas. Nada demais. O André Bianco é um cara de verdade, de carne e osso, que vai pegar um final de semana para ficar na praia com as meninas. E eu sempre agradeço muito os meus leitores, porque eu me sinto um privilegiado de verdade. Eu já estou indo para a 3ª geração de leitores. Ai, meu Deus do céu.
Antes ia lá o leitor, aí começou o leitor, olha o meu filho, agora já tem o leitor, olha o meu neto, tal, né? Em 20 anos muita coisa acontece. Só tenho a agradecer. Quem quer saber mais sobre tudo isso que eu falo é entrar na www.vivendodeinventar.com.br, que é onde você se inscreve na newsletter para escritores. E se você é meu leitor, é entrar em andrevianco.online, que você entra para a newsletter do escritor André Bianco. É isso. E agradecer a vocês. Vocês são os fofos. Valeu, obrigado. Obrigado, André. Antes de vocês terminar, Rafa, antes de vocês terminar, ele está dizendo que ele vai passar o final de semana do Dia das Bruxas na praia com as filhas dele. Gente, cuidado aí nas praias. O vampiro tá solto. Vamos nos encontrar com o sal da vida, de onde todos nós viemos. É isso aí. É verdade. Perfeito. Isso aí, gente. Obrigado por ter nos assistido. A gente tá fazendo esse programa para vocês, então se inscrever no canal, assinar o sininho, seguindo a gente nas redes sociais. Semana que vem a gente comentem, publiquem, compartilhem, façam o que vocês quiserem aí, mas semana que vem a gente tem mais novidade que a gente vai trazer aí a gente tá bolando Não vou falar, mas então feliz Dia das Bruxas para todo mundo, e como diria o vampiro Lestat, eu vou dar a escolha para vocês, a escolha que eu não tive. Boa noite.